Aparecida, eu tenho duas formações inicial, que é a Ciências Biológica e Matemática. Também tenho uma especialização na área de matemática financeira. E depois eu resolvi ir para o lado das terapias e me encontrei aqui, né? A iridologia já era um sonho que eu tinha, e quando eu tive a oportunidade, eu resolvi colocar em prática. Mas quando eu falo de iridologia, todo mundo pergunta, mas o que é isso? O que é iridologia? Aí eu preciso explicar a iridologia. Só que hoje eu quero contar um pouquinho da história, porque a iridologia é uma ciência bem antiga, mas muito antiga mesmo. Mas ainda não é tão conhecida como deveria, né? Por exemplo, na Mesopotâmia, 1000 anos antes de Cristo, já tinha pinturas, né, em cerâmicas, já representando o olho. Então, mostra que esse pessoal já usava o olho para poder diagnosticar as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade. Hipócrates também, 460 anos antes de Cristo, na Grécia, ele já dizia que a pessoa deveria observar o rosto da pessoa, o corpo e os olhos para poder fazer um diagnóstico. Então, olha para você ver. E eu lembro também, Ana, que quando eu era criança, a gente ia na farmácia ou no médico, ele não olhava a boca, olhava o olho, não era assim? Hoje parece que se perdeu isso, né? Você não vê mais o médico chegar e olhar a garganta de uma criança, não é assim? Sim, Né? Então, antigamente, e que não é tão antigamente assim, os médicos tinham essa prática. E Hipócrates também, ele olhava, notava os sinais da pessoa através do olho. O Philips também fazia isso, né? O diagnóstico através do olho. Então, não é uma ciência nova, como muitas pessoas pensam. Também o Emanuel Felk, na Alemanha, ele defendia que a íris dita a prescrição. Por isso que a minha placa eu escolhi colocar Os Olhos Falam. Por quê? Porque muito legal. através do que eu vou ver lá no olho da pessoa é que vai ser montado o tratamento, né? Por quê? Porque o olho é que vai dizer o que a pessoa está precisando. Agora, muitas vezes a pessoa pode até dizer, não, mas isso aí não faz sentido. Só que passa um tempo, igual eu já recebi cliente aqui, que diz assim: olha, uma vez eu fui, ele me disse um monte de coisa, eu não dei importância e agora está acontecendo tudo. Então, a iridologia, ela é para prevenir, ela é para prevenção, não é para curar uma pessoa, né? Para fazer uma coisa mágica quando a pessoa já está ali com a patologia instalada. Então, a iridologia, a gente atua no campo da prevenção. Então, eu vou instruir o meu interagente a não fazer daquela forma, porque mais tarde ele pode desenvolver uma patologia ali naquela área. Então, essa é a intenção. Agora, como que surgiu a iridologia para nossos tempos hoje? Né, que a gente fala que tem o pai da iridologia, que é Ignatius von Pexley, na Hungria. Ele é que acidentalmente machucou uma coruja, e essa coruja teve a pata quebrada por ele ali, quando ela grudou o bico na mão dele, ele tentou puxar ela, acabou quebrando a pata dela, e ele pegou ela para poder fazer o curativo, e ele percebeu que às 6 horas de um relógio criou-se uma mancha ali. E ali ele já era curioso em relação a isso, ele começou a observar a respeito disso. Então, por isso que hoje o símbolo da iridologia é a corujinha com aqueles grandes olhos brilhantes.
tá? Rudolfo, na verdade, na Alemanha, aos 22 anos de idade, ele curou uma criança incapacitada de andar, né, com essa medicina natural, né? Então, muitas das vezes a pessoa está limitada ou o tratamento alopático só ele não está sendo suficiente, aí vem as terapias integrativas, olhar o ser humano como um todo. O que que é integrativo? É olhar o ser humano como um todo, né? Integral mesmo. Sim, E aí ele pega, acaba escrevendo, né, em 1915, Os Olhos como Espelho da Saúde. Então, olha para você ver quantos eles estavam à frente do nosso tempo hoje, né? Não é uma ciência para ser ignorada. E hoje nós temos Bernardense nos Estados Unidos. O Bernard, ele escreveu vários livros, mais de 50, mais ou menos, e ele escreveu também a Iridologia Simplificada. O John Andrews, também na Inglaterra, com a iridologia clínica. Daniele Lorito, ainda hoje, no campo da iridologia contemporânea e multidimensional. Então, todos esses homens contribuíram de alguma forma para a iridologia, para dizer, né, para uma pessoa que vai chegar até o seu consultório, que ali tem um estudo em cima daquilo, que não é uma coisa fantasiosa. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não, não é, é possível pelo olho você dizer alguma coisa, fica achando que é místico, né? Que é por adivinho, e não tem nada a ver esse tipo de pensamento, né? É uma ciência, né, com muitos estudos. Ainda hoje, né, tem os estudiosos, os pesquisadores a respeito da ciência. E a iridologia, ela não para. Ela ainda está em constantes descobertas, porque o ser humano, ele é multidimensional, né? Então, a iridologia, sim, ela continua avançando aí no campo de todas as áreas, tá? E sem contar que, ao olhar no olho, a gente vai perceber ali, desde a formação da pessoa, desde o ventre da mãe, né? Ali todos os seus traumas, todas as suas, seu desenvolvimento está registrado no seu colarete, tá? O que é colarete? Colarete é o sistema nervoso autônomo representado dentro da íris. Então, a íris, ela não vai errar no diagnóstico, de jeito nenhum. Por quê? Porque ali a pessoa traz suas particularidades, suas predisposições genéticas, aquilo que vem repetindo na família, aí eles vêm trazendo ali, né? Claro que existe também a parte externa, que é a interferência. Por exemplo, quando a gente olha numa íris, que ela está com a coloração diferente do que ela deveria estar, e no caso, e muitas das vezes é na região do intestino, que é onde a gente mais bate na tecla que as doenças, para não dizer todas as doenças, começam no intestino. Então, aquela coloração ali foi adquirida com o tempo, com a alimentação, com o estilo de vida, né? Então, esse tipo de coisa vai interferindo no nosso meio e vai mudando a nossa cor do olho. Muitas das vezes, a pessoa, a pessoa tem um olho azul, né? E aí você pergunta para ele, ele fala assim: não, meu olho é verde, né? Mas por que que o olho tá, que ele está dizendo que o olho é verde, sendo que é azul? Porque muitas das vezes a alimentação, né, o que a pessoa costuma ingerir inflama aquele corpo e aí vem aquela coloração amarela na íris
e aí o amarelo com o azul se torna uma íris verde. Mas se essa pessoa fazer uma desintoxicação, a tendência a longo prazo, é óbvio, esse olho vai limpando e vai ficando azulzinho de novo, entendeu? Que vai tirando os alimentos que inflamam e essa pessoa tem uma íris limpinha novamente. É possível fazer isso. E N coisas, né, que a íris pode trazer. Ela pode trazer como a pessoa pensa, se essa pessoa recebeu muitos bloqueios ou não, se a pessoa tem o emocional, uma tendência forte para ter uma depressão. A nossa íris pode dizer se eu tenho uma predisposição maior a desenvolver a diabetes, né? Então, tudo isso é mostrado na leitura de uma íris. Desde a forma que a pessoa pensa, como a pessoa foi criada, como ele foi gestado lá ainda na barriga da mãe, tudo isso é possível a gente analisar, fazer uma análise, né, precisa em relação à íris de um interagente. E o que é melhor é que a gente usa o alimento como cura de muitas enfermidades, né? Claro que nós brasileiros não fomos preparados para andar prevenindo, né? Sempre quando a pessoa procura, ele já tem algo ali que já está incomodando. Aí é necessário a gente entrar com fitoterápico, com alguns manipulados, para poder acelerar o processo de cura. Então, quando a pessoa já tem uma doença instalada, a iridologia consegue auxiliar, ajudar a pessoa também. Consegue, e muitas das vezes com resultados muito promissores, porque a gente vai na causa do problema, né? Às vezes a pessoa está reclamando que está com a tendinite ou com enxaqueca, e aí você orienta o tipo de alimento que ele deve comer também, e se a pessoa seguir, com certeza ele vai ter uma melhora e muitas das vezes até a remissão da doença. Que bom, isso é muito, muito interessante, né? Sim, a Porque, iridologia ela é fantástica. sim, eu acho muito interessante e fantástico, como você falou. E, assim, o importante é que trata a causa, né? Porque Sim, muitas vezes a pessoa fica só enxugando o gelo. é bem isso. É bem isso. Às vezes você está com a dor, lógico que se a pessoa está com a dor, ele precisa de uma intervenção rápida, mas é interessante ele procurar o porquê daquela dor, né? Qual é a origem daquela dor? Não é só o remédio para cortar a dor, porque quando eu corto a dor, o problema não deixa de existir. Ele continua ali, só não está doendo naquele momento. Quando o efeito daquele medicamento passar, esse problema vai vir somado com mais coisa ainda. E aí a pessoa vai precisar de mais remédio para poder tirar essa dor. E aí, resumo, ele vai ficar dependente de um medicamento somente para tirar dor que não vai resolver o problema, que vai tornar esse problema cada vez mais agravado. E aí a iridologia entra como procurando a causa daquele problema e a gente interferindo lá na causa, o sucesso do tratamento é maior. Sim, porque, né, é muito importante tratar a causa. E eu, por exemplo, já tive crises fortes de enxaqueca, enquanto não tive uma reeducação alimentar e tratei a causa, não melhorava. Era enxugar gelo, é como você falou. Eu tinha que tomar a medicação para dor, mas assim, era um paliativo, que É, não tinha resultado